Meus caros amigos, é uma grande alegria, uma grata satisfação estar aqui novamente nesta casa para, como Jesus nos ensinou, sempre quando dois ou mais estiverem reunidos em nome dele, se não ele, mas seus mensageiros de luz, seus anjos espirituais estarão presentes. E é isso que nós cremos, é isso que nós acreditamos. E por isso estamos aqui hoje para falar um pouco dos ensinamentos do Cristo e entender esses ensinamentos à luz da doutrina espírita, mas também à luz da nossa atualidade, dos momentos mais difíceis que a nossa humanidade, de uma forma geral, está passando. Temos observado nas TVs, nos jornais, na internet, esse momento difícil da pandemia aqui no Brasil, essa segunda onda, Manaus, com a falta de oxigênio, com o pico da pandemia maior até que nos meses de maio e junho, tantas mortes, tanto sofrimento, são mais de 200 mil famílias com as suas tragédias, seus dramas pessoais, e nós nos solidarizamos com todas essas famílias, com a tristeza do óbito, do luto, do sofrimento, da dor, mas acreditamos que Deus está no controle, como sempre esteve, e sabemos que as leis de Deus são as leis que regem esse universo, são as leis da natureza, e é essa natureza bendita que de alguma forma está atuando neste planeta, neste momento em que acreditamos que o nosso planeta sai de um mundo de expiação e prova para um mundo melhor, um mundo de regeneração. Então sabemos que as tragédias, sabemos que as guerras, as pandemias são necessárias para que a humanidade de alguma forma avance, tanto tecnologicamente quanto moralmente. A gente vê no Brasil que quanta tristeza por causa das vaidades, por causa do orgulho ferido, por causa das brigas pessoais, dos melindres, das mágoas. A nossa política, os nossos governantes estão realmente nos fazendo perguntar se alguma coisa está valendo a pena. A pandemia, ela não tem um lado bom, nós sabemos disso, mas as pessoas têm um lado bom. E é nesses momentos mais difíceis que esse lado bom aparece, que ele se destaca, como vimos na virada do ano, o movimento de solidariedade no final do ano, nos meses de novembro e dezembro, as pessoas com aquela energia maravilhosa do Natal, se tornando mais solidárias, mais caridosas. E às vezes perguntamos, e os nossos governantes? Será que não estão sentindo essa energia de amor que contagia, ou só vivem no ódio que contamina? Então, a gente aqui hoje também ora pelos nossos governantes, pedindo à espiritualidade que dê a eles o entendimento do momento, para que possam tomar as decisões melhores que sejam em benefício do nosso povo já sofrido nesses momentos difíceis. É a nossa solidariedade por tantas famílias e tanto sofrimento, né? E quando observamos na TV, só notícias ruins. Impressionante. Impressionante como observamos ao longo de um ano praticamente, só notícias duras, notícias difíceis, notícias no jornal das 8, das 9, das 10, de manhã, na hora do almoço. É como se nós estivéssemos entorpecidos pelo grito e pelo barulho das coisas ruins. E praticamente não conseguimos mais observar as coisas boas. Ultimamente, são notícias cada vez piores, tristes, que nos tiram a esperança, que nos deixam tristes, angustiados, desanimados, sofridos, perturbados, com revolta, com mau humor, enfim.
o volume de notícias que nós temos recebido, muito mais barulhentas, notícias ruins, negativas, muito mais barulhentas do que as notícias boas. E a gente pode fazer uma comparação entre a nossa alimentação para o corpo e a alimentação para a mente. Imaginemos que nesse ano inteiro, desde o início de 2020 até agora, imaginemos que estivéssemos somente nos alimentando com comida ruim, comida com excesso de colesterol, comidas gordurosas, muito doce, comidas que não são saudáveis. Como estaria o nosso corpo físico, passados um ano, nos alimentando de coisas gordurosas, enfim? Nós sabemos que o nosso organismo estaria praticamente todo destruído, porque ninguém aguenta durante um ano inteiro se alimentar de comida não saudável. Você pode de vez em quando dar uma fugida, comer uma pizza, um lanche no final de semana, beber uma cerveja, mas não pode fazer isso todos os dias. Então a gente sabe que para que nós tenhamos o nosso corpo saudável, é necessário também que a gente possa consumir comida saudável. Da mesma forma é a mente. Se nós só recebemos ao longo desse período informações ruins, somente recebemos coisas ruins no nosso dia a dia, de segunda a segunda, ouvimos, captamos, processamos, a gente começa naturalmente a deixar de ter a nossa mente saudável. A gente perde o equilíbrio emocional. Ao longo desses meses todos, nós percebemos claramente muitos dos nossos amigos, colegas, familiares, parentes, aqueles que vivem conosco, com desequilíbrio emocional. Já se falava ali atrás, na primeira onda, que teremos a primeira onda e a segunda onda do vírus. A terceira onda seria das doenças comuns, né, daqueles que deixaram de se tratar nesse período, e teríamos a quarta onda, que seriam os problemas psíquicos, a depressão profunda, a tristeza, o suicídio, os desequilíbrios psicológicos, psíquicos, enfim. E estamos vendo isso ainda, passados um ano, muitas vezes dentro da nossa casa. Então, manter o equilíbrio é fundamental, é difícil, mas é fundamental para que a gente possa viver bem e ajudar aqueles que necessitam. Quando nos desequilibramos, o nosso espírito sai do seu nível de vibração correta, ideal, o seu padrão vibratório, e nós estamos sujeitos a uma série de situações, de processos obsessivos, claramente, e esses processos vão acentuar ainda mais o desequilíbrio que nós temos, muitas vezes sentido durante o dia a dia das notícias que a gente recebe. Há uma passagem do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus e também de Lucas, capítulo 12, versículos 43 até 45 de Mateus e 24 a 25 de Lucas, no capítulo 11, que é uma passagem de Jesus que eu vou ler aqui para a gente. Diz assim: quando o espírito impuro sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Por que eu trouxe essa leitura? Porque quando nós falamos nos nossos problemas psíquicos decorrentes do desequilíbrio, a gente fala em perturbação, medo, angústia, tristeza, desânimo, revolta, mau humor. Na verdade, são sintomas da nossa mente e do nosso corpo muito parecidos com processos obsessivos, claramente.
A doutora Nete Guimarães, em uma palestra dela publicada há 2000 anos, vocês encontram no YouTube, em que ela fala da mesma palestra que ela fez a primeira vez há 40 anos atrás, ela fala sobre o que se chama de uma obsessão causada por um processo como se fosse uma virose, como se fosse uma doença física do corpo, é muito parecida com o processo obsessivo do espírito. Interessante porque, na época, ela faz uma comparação desses processos com uma ameba. Então, ela fala sobre os estágios da ameba e depois ela fala sobre os estados do processo de obsessão espiritual. Nessa penúltima palestra que ela faz, talvez há uns 2 anos, não havia coronavírus, não havia a pandemia que estamos enfrentando hoje, mas dá para a gente retirar da palestra a ameba e incluir o vírus. Então, por exemplo, são 4 itens que ela assinala, né? A causa da doença, quando se fala numa doença do corpo, no caso da ameba ou do vírus. Então, a causa da doença é o vírus. A fonte de contaminação que origina a doença. Então, no caso do vírus, é o contato físico, é a aglomeração, né? A gente conhece isso de cor e salteado, os cuidados que nós temos com o distanciamento social, o uso de máscara. De que forma se pega, né? Como que se pega o vírus hoje? Como que se pega, não, como que você tem os sintomas do vírus, como que você traz ele para dentro do seu organismo, depende do seu sistema imunológico. E aí é uma coisa que a ciência ainda não consegue ver claramente, porque pessoas que convivem com doentes, com sintomáticos até, familiares, não se contaminam, enquanto outras, se a pessoa espirrar a 10 metros de distância ela estiver contaminada, ele se contamina. Então é o sistema imunológico, né? Então a gente conhece os sintomas. Quando se faz uma comparação com os processos obsessivos, é muito parecido. Por quê? Porque, por exemplo, qual que é a origem do processo obsessivo? É um espírito, é um irmãozinho nosso, numa situação em que ele se encontra e que, se houver uma sintonia de sentimentos e atos entre nós e a entidade, os espíritos, haverá o contato físico. Então, o espírito tem como... de que forma que nós podemos estar sujeitos a um processo obsessivo? Se nós estivermos em sintonia de sentimentos, em sintonia de atos, em mesma sintonia vibratória. É como um rádio, pensa assim como um rádio. Se eu quero pegar uma estação, eu sintonizo ela no detalhe. E aí, quando eu encontro a estação, eu ouço a música, por exemplo, que eu estou procurando. Um processo de obsessão, ele também tem essa sintonia muito peculiar, em que o momento vibratório nosso tem que estar de acordo com aquele espírito que procura essa sintonia. E a gente se fala como que corpos opostos se atraem? Não, nesse caso são corpos idênticos que se atraem, né? Nós temos os mesmos atos e sentimentos, então nós acabamos criando uma atração. E aí isso é importante porque quando há uma conexão entre nós e aquela entidade, aquele nosso irmão que está de alguma forma se encontrando conosco, para sentir, para estar conosco sentindo as mesmas sensações como ele era quando encarnado, nesse momento que ocorre isso, se eu baixei a guarda, acabei me sintonizando com esses irmãos, mas depois voltei ao meu padrão vibratório, essa conexão se perde. É como se num determinado momento em que eu baixei a guarda, eu abaixei a minha vibração, conectei, depois eu voltei à minha situação normal e houve a desconexão.
Porém, o que nós estamos observando nesse período de pandemia é que o nosso padrão vibratório, o que é o padrão vibratório? O padrão vibratório é o local e a forma como nós estamos sempre com a nossa condição neurológica mesmo, né? Por exemplo, se eu estou na minha casa o tempo todo e se eu sou feliz na companhia dos meus familiares e se eu me sinto bem na maioria do tempo, então esse é o meu padrão vibratório. Eu estou sempre com a cabeça boa, pensando coisas boas com a minha família, sorrindo, trabalhando. Então, este é o meu padrão. Se eu der uma abaixada na guarda, um desequilíbrio que me leva lá para baixo, que me traz uma tristeza profunda e que eu me conecto com essas entidades mais sofridas, porém, imediatamente eu faço uma prece, uma oração e eu volto àquele meu padrão, essa conexão deixa de existir. Agora, quando o meu padrão já é um padrão de nível muito baixo, frequente dentro da própria residência, na minha casa ou no meu trabalho, aí essa desconexão não acontece e ela vai piorando cada vez mais. Porque aí nós vamos para a leitura e tendo voltado, encontra vazia e varrida, então vai e leva consigo outros 7. Ou seja, é como se nós tivéssemos uma conexão por um processo obsessivo e mais uma meia dúzia aguardando também essa conexão. Então, é muito sério nós entendermos como está sendo a nossa vida durante essa pandemia que nos obriga a um distanciamento social, durante essa pandemia que de certa forma nos obriga na convivência com os nossos familiares, com aqueles mais difíceis, que obriga que a gente pratique a paciência, que a gente pratique a cumplicidade, a caridade, que a gente pratique o amor. Se esse padrão vibratório no meu lar é um padrão positivo, muito provavelmente quando eu me desequilibro eu retorno obrigatoriamente àquele padrão melhor. Porém, se ali não está bem, mas é o tempo que eu tenho ficado cada vez pior, a tendência é que essa conexão ocorra e não se solte. Por isso que é fundamental nos alimentarmos de coisas boas para a mente, nos alimentarmos de músicas boas, nos alimentarmos de notícias boas, nos alimentarmos de um bom livro, nos alimentarmos de música, de que mais? De livros bons, de coisas boas, né? De fazer uma meditação, de praticar uma caminhada, fazer um exercício físico, ouvir coisas boas, falar de coisas boas, fazer uma prece, uma oração sempre, fazer o evangelho no nosso lar, trazer esse campo vibratório cada vez melhor, orar por aqueles que estão à nossa volta, que a gente não vê, aqueles nossos irmãozinhos mais necessitados, orar por eles, para que a gente possa estar cada vez melhor e possamos sobreviver e sair melhores desta pandemia, que nós possamos ajudar a tantas pessoas necessitadas, que nós possamos fazer a nossa parte em benefício neste momento daqueles que estão passando por tanto sofrimento, tanta tristeza, tanta dor. Às vezes a gente olha e fala assim, poxa, não vejo a hora de acabar tudo isso. E aí a gente pergunta, mas escuta, você teve muito problema? Não tive nenhum amigo, graças a Deus minha família está bem, meus amigos estão bem, graças a Deus estamos superando. Poxa vida, então é um momento de agradecimento, agradecer a Deus, porque nós, de uma forma ou de outra, estamos aqui, viramos 2020, estamos vivos, né? Estamos sempre agradecidos a Deus pela bênção, porque sabemos que Deus está no controle de tudo. Mas precisamos manter o nosso equilíbrio emocional, precisamos vibrar coisas boas, precisamos desejar o bem, precisamos acreditar, ter esperança que as coisas vão melhorar, ter esperança que nós vamos superar este momento e que será para a nossa humanidade um grande aprendizado. Não há dúvida nenhuma que quando olharmos 10 anos para trás, passados 10 anos da pandemia, nós saberemos exatamente a divisão e saberemos o quanto que esse planeta melhorou e o quanto foi
importante que essa pandemia ocorresse, porque se não fosse a pandemia, talvez fossem grandes terremotos, grandes guerras, grandes desastres naturais. Mas Deus, na sua misericórdia bendita, porque muitas vezes não é do nosso merecimento, mas da misericórdia de Deus, nos dá aquilo que precisamos, nem sempre o que queremos, mas o que precisamos. E é com essa certeza que Deus está no controle que nós encerramos este momento, agradecendo ao Pai e pedindo a Ele que dê força, que possa confortar a todas as famílias, a todos aqueles prejudicados pela pandemia, que possam manter acesa a luz da fé, a luz da esperança, a certeza que dias melhores com certeza virão. Que assim seja, graças a Deus. Amém.